Eu não apenas repudio e condeno a depredação dos prédios, que são símbolos, não é, da democracia, do Estado de Direito democrático, mas eu quero denunciar aqui para vocês todo o discurso que acabou fervendo esta panela de pressão e que a fez estourar ontem, domingo, aqui no Brasil. Há muitos anos eu escrevi um texto cujo título foi Deus nos livre de um Brasil evangélico. E acabei de ler no Twitter que uma pessoa dizia assim: eu espero as primeiras pesquisas científicas que nos deem com precisão o percentual de evangélicos que participaram dessas demonstrações, não só em Brasília, mas pelo Brasil inteiro. Porque eu tenho quase que certeza de que esse Brasil evangélico estava majoritariamente presente nas manifestações de Brasília. Quer dizer, a grande maioria dos que estavam lá eram pessoas que vinham de uma herança religiosa. E um padre, amigo meu, falou: Ricardo, não apenas os evangélicos, uma grande parcela dos católicos também estavam lá. Então eu quero dizer para vocês que não foi apenas o que aconteceu em Brasília, mas foi a incubadora que vinha em fogo lento, aquecendo essa panela de pressão. E qual foi essa incubadora? Foi a incubadora do moralismo, esse moralismo que, entre aspas, defendia pautas a favor da pátria, da ordem, da família. Usaram argumentos falaciosos, mentirosos, de uma coisa que não existe, que eles deram o nome de ideologia de gênero. Usaram a pauta do aborto para criar pânico. Usaram a paranoia de um avanço comunista para defenderem o Brasil dessa conspiração internacional comunista. Então, tudo isso se misturou dentro e a partir do mundo evangélico. E essa capilaridade do mundo evangélico resultou nessa explosão de ânimos, nesse acirramento fanático de uma histeria coletiva. E essa histeria coletiva fanática foi, sim, incubada por um antipetismo de lideranças evangélicas que, do púlpito das igrejas, diziam que quem votasse no Lula ou quem votasse no PT seria excluído, excomungado de suas igrejas. Todo esse aparato ideológico que se infiltrou dentro do mundo evangélico criou essa serpente de várias cabeças, essa hidra que recusa a morrer. E temos que ter confiança de que a mensagem do Evangelho não tem absolutamente nada a ver com isso. E eu quero também aqui dizer que o problema não foi só da liderança e do clero, da liderança evangélica e do clero. O problema foi também dos membros, das pessoas que empurraram os pastores para serem, ou, entre aspas, neutros, ou defenderem ostensivamente a pauta da extrema-direita. E extrema-direita é um eufemismo, é uma forma branda de falar de fascismo, porque é fascista, sim, esse discurso que usa da religião, da pátria, da família, para instigar o ódio, a violência.
E eu estou aqui querendo dizer que muitos pastores foram empurrados para isso pela congregação, pelos membros da igreja, majoritariamente membros da classe média, aburguesados, que defenderam essas pautas e, de alguma maneira, forçaram os pastores a tomarem essas decisões. Por que eu digo isso? Porque eu, desde 2017, 2018, desde 2001, 2011, venho dizendo: o mundo evangélico vai produzir anarquia e caos no Brasil. E eu, por defender essas pautas, vi a minha igreja me abandonar. Eu fui excluído, cancelado como pastor, por defender que havia, por detrás dessa fachada piedosa, essa fachada santa, esse moralismo, esse excesso de justiça, havia interesses. E os interesses que estavam sendo defendidos por uma por um pequeno segmento dentro das igrejas evangélicas, que é o segmento da classe média. Uma classe média que acha que Deus está no controle de suas orações, das suas reivindicações, uma classe média que defende um estado de ordem que os beneficie, que não tem nenhum discurso de inclusão, de compaixão, de solidariedade. É um evangelho egoísta, egocêntrico, que faz de Deus, ou tenta fazer de Deus, um menino de recados. Um menino de recados. E essa pequena parcela, porque a grande maioria da igreja evangélica é pobre, é de gente da periferia, mas essa pequena parcela da classe média conseguiu dar as cores do discurso, conseguiu fazer com que esse discurso impregnasse, inclusive, nos pobres. E eu estava observando hoje pela manhã as pessoas que foram presas em Brasília. A grande maioria não me parecia gente muito rica. Em outras palavras, os ricos usaram pobres como bucha de canhão. Usaram pobres para frente, para irem na frente dessa guerra que eles produziram, e muitos vão sair ilesos. Portanto, eu espero muito que quando as instituições da Justiça, do Ministério Público, da Polícia Federal, das Polícias Civil e Militar e da Polícia Rodoviária Federal forem atrás dos mentores disso aí, eles encontrem, inclusive, pastores, líderes, que nos bastidores estavam energizados por essa classe média, fazendo com que grande parcela dos pobres abraçassem esse discurso fascista. Chegou a hora, meus irmãos. Chegou a hora de nós dizermos que esse movimento evangélico predominante no Brasil é o que Jesus disse para nós no Sermão da Montanha. É o sal que perdeu o seu sabor. E quando o sal perde o sabor, a própria palavra de Jesus diz, ele para nada mais serve, senão para ser pisado pelos homens e pelas mulheres. Eu espero que a classe média evangélica perceba que Deus não está a nosso serviço, que Deus está preocupado com justiça, para o pobre, para o excluído, para as pessoas que têm deficiência,
para os indígenas e povos originários, que Deus é contra o racismo, é contra a violência, que Deus não aprova o uso de armas, não aprova esse ódio que explode no olhar das pessoas, esse fanatismo cego, essa recusa a pensar, Há um clima hoje no mundo evangélico brasileiro que se alimenta de chavões, de bordões, de vinhetas, de textos da Bíblia tirados do contexto, para validar o quê? Para validar uma hipocrisia, um moralismo que excede a hipocrisia dos fariseus que Jesus denunciou. Chega. Eu acho que chega. Você, e eu quero inclusive falar, que saiu de uma igreja que o pastor vinha há anos defendendo. Não estou falando só de mim, não, porque eu não sou o único. Tem 7.000 que não se curvaram a Baal. Eu estou falando, você que saiu da sua igreja, que o pastor vinha denunciando e dizendo, e você deu as costas para o seu pastor para apoiar o inominável, porque eu me recuso até a falar o nome dele, que estimulou desde a Flórida isso que está acontecendo, dos seus filhos, que estão abraçados a milícias, ao crime, ao gabinete do ódio, ao escritório do crime no Rio de Janeiro. Você que abandonou o seu pastor, peça perdão e volte. Pedir perdão não é errado. Eu peço perdão, já pedi perdão para os meus filhos, já pedi perdão para a minha mulher, já pedi perdão para a minha igreja, por coisas que eu não devia ter feito e fiz. Peça perdão ao seu pastor e volte para a sua igreja. Reconcilie-se com Deus. O que está acontecendo no Brasil não tem absolutamente nada a ver com o Espírito de Jesus, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador. Nada, absolutamente nada. É um fanatismo religioso, empoderado por interesses de ganância, de egoísmo, por um evangelho. Esse tal do evangelho da prosperidade é um embuste, é um charlatanismo. Essa coisa que hoje virou piada, que é o circo do mundo evangélico, precisa ser denunciado de dentro. De dentro. Porque está escrito na palavra de Deus que o juízo começa pela casa de Deus. Pela casa de Deus. Se vai vir juízo pelo Brasil, tem que começar pelas igrejas. Eu estou, como falei no começo dessa minha fala, e muita gente está entrando agora, com uma mistura de indignação, de revolta, de vergonha, de decepção, de cara no chão. E cara no chão não é só pelo bolsonarismo em si, mas cara no chão porque eu vejo que esse bolsonarismo é energizado pelo mundo evangélico, por pastores, por caciques evangélicos. E eu uso aqui a palavra cacique no sentido não de desmerecer as lideranças indígenas, mas de colocar os caudilhos evangélicos no lugar em que eles estão. Então eu quero falar para você, meu irmão, volte para a igreja, volte para a casa de Deus, volte para o pastor que prega o evangelho, que ensina o amor de Deus, que sempre rejeitou esse negócio de fazer arminha, que sempre denunciou que quando ele lá atrás estava chamando de maricas quem tomava vacina, não era só sobre vacina, era estimular o negacionismo que ceifou centenas de milhares de vidas. Esse falastrão que nos governou durante todos esses 4 anos, ridicularizando as populações quilombolas, ridicularizando quem defendia
a preservação da Amazônia e favorecendo o avanço ilegal do garimpo. E que tinha essa pátina, esse verniz religioso, mas ele era o anticristo, é o anticristo, que está hoje refugiado na Flórida, conspirando desde lá com Steve Bannon e com toda a extrema-direita norte-americana, inclusive com o Trump, que também não tem nada de cristão. Um dono de cassino que viveu do sindicato do crime nos Estados Unidos e que ostenta com a Bíblia no peito. Chegou a hora, meus irmãos. Ou você que é cristão, desce desse movimento evangélico predominante no Brasil, ou você vai ser parte dessa apostasia dos últimos tempos, desse horror que foi feito em nome da santidade, da preservação da família, da preservação da ordem. Tudo mentira. Tudo conversa fiada. Conversa fiada dos púlpitos das igrejas. Desses pastores que só estão defendendo os seus próprios interesses, andando de jatinho para cima e para baixo, se tornando bilionários. Bilionários. Milionários. Chega. Chega. E vamos voltar para o espírito da gentileza, da concordância, do diálogo, do evangelho. Esse evangelho que é transformador da história, esse evangelho que é transformador da vida. Então, meu irmão, minha irmã, nunca existiu essa pauta do aborto, nunca existiu essa pauta de ideologia do gênero. Isso é um invencionismo, nunca existiu esse marxismo cultural, nunca existiu nada disso. Isso tudo era isca para enganar gente que às vezes até tem boa vontade, como eu falei, mas foi enganada por uma classe média que queria um evangelho do conforto, um evangelho do Deus me faça bem. Leia Juízes capítulo de número 17. Um evangelho que me faça bem, um Deus que me faça bem. A mensagem do evangelho não é Deus nos faça bem, não. A mensagem do evangelho é Deus faça de mim alguém que é promotor do bem, para o pobre, para o excluído. Jesus disse, o evangelho chegou para ser anunciado aos pobres. Paulo, quando saiu na sua viagem missionária, a igreja de Jerusalém disse, Paulo, não esqueça de pregar o evangelho aos pobres. E agora nós estamos com essa classe média ditando as normas e muita gente de favelas e de periferias e de igrejas pobres foram enganadas por esse círculo vicioso. Então eu estou dizendo isso para dizer, e não estou discriminando gente pobre nem nada, eu só estou querendo dizer é que a maioria do povo evangélico não é ideologicamente promotor do que está acontecendo aí. É um grupo pequeno, mas esse grupo pequeno é detentor de informações, é detentor de influência nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. E esse grupo conseguiu permear na grande maioria, porque a grande maioria do Brasil é pobre, mas foi cooptado por esse discurso mentiroso, desse fascismo que usou do evangelho como capa, que usou a mensagem de Jesus para promover a violência. E aqui está a minha palavra de indignação, de chamado ao arrependimento, para que nós possamos, a partir das cinzas, literalmente das cinzas, reconstruir não só o Brasil, mas reconstruir uma nova visão.